Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6, nós vamos ler duas partes neste texto. Nós vamos ler do verso 6, do verso 4 ao 9, e depois o verso 20 e 21. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 9, e depois o verso 20 e o verso 21. Diz o seguinte a palavra do Senhor, no verso 4 ao verso 9. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos ler ainda o verso 20 e o verso 21 deste texto. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Amém? Meus irmãos, nesta noite eu quero compartilhar com os queridos a respeito do seguinte tema: testemunhando dentro do lar. Testemunhando dentro do lar. Hoje nós vamos falar da importância do testemunho dentro de casa. Nós acabamos de ler esse texto, onde no primeiro verso que nós lemos, está destacado o primeiro, maior e mais importante mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas Deus continua dizendo nesse texto, que era responsabilidade dos pais inculcarem na mente dos filhos esta palavra, esta mensagem. Inculcarem os mandamentos de Deus, colocarem na mente dos filhos a mensagem do Senhor. No verso 20 e 21, Deus enfatiza novamente esta ordenança, dizendo: quando teu filho te perguntar os significados, os mandamentos, os estatutos, então o pai tinha a obrigação de explicar ao filho, de mostrar ao filho o caminho, mostrar a história do povo de Israel, mostrar o que tinha acontecido no passado, testemunhar, falar para os seus filhos. E quando nós falamos a respeito de testemunho, nós nos lembramos imediatamente que nós, como igreja do Senhor, nós somos chamados a testemunhar de Jesus. Sempre quando nós temos uma boa oportunidade de Deus, precisamos falar. E é evidente que como igreja do Senhor, nós devemos levar o amor de Deus para todas as pessoas, indiferente de quem seja. Aprendemos isso desde cedo na igreja. Aprendemos que nós somos aqueles que levamos a mensagem
do amor do Senhor, somos testemunhas de Cristo. Jesus disse que nós receberíamos poder de Deus e seríamos testemunhas em todos os lugares, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria e até os confins da terra. A igreja é aquela que leva a mensagem do amor de Deus. Mas hoje eu quero falar de algo muito importante, ainda relacionado à questão do tema do mês da família. E eu quero falar da importância de testemunhar dentro do lar, dentro de casa. Pais que testemunham aos filhos. E qual que é a importância de testemunhar dentro do lar, principalmente quando ocorre, que é algo muito comum, que acontece, né? Quando o marido ou a esposa não é crente no Senhor. Quais são as orientações da palavra de Deus a respeito dessa nossa responsabilidade? Porque nós somos responsáveis pela nossa família. Nós somos responsáveis. E meus irmãos, a preocupação de testemunhar de Deus dentro do lar, eu quero dizer que tem que ser grande. Tem que ser grande. Eu quero destacar alguns motivos à vista de introdução. Primeiro, porque o campo missionário mais desafiador é dentro do lar. O campo missionário mais difícil é na família. Meus irmãos, nós podemos compreender isso na palavra de Deus quando o próprio Cristo teve dificuldade com a sua família. O próprio Cristo teve dificuldade com relação ao seu ministério, com sua família. Em João capítulo 7, no verso número 5, diz que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Jesus fez poucos milagres no céu, junto aos seus patrícios, porque muitos não acreditavam nele. Pouca era a fé das pessoas. A própria família de Jesus desacreditava dele. E meus irmãos, o próprio Cristo fala isso, que o profeta na sua terra tem pouca honra. O profeta na sua terra não tem honra, é difícil. E é por isso, meus irmãos, que é um campo missionário complicado, mas nós vamos deixar de testemunhar de Jesus por causa disso? Não. Meus irmãos, outro motivo que nós devemos nos preocupar é porque a falta de testemunho cristão pode levar os filhos a desacreditarem no cristianismo. Isso é muito comum. Muitos filhos de crentes acabam não seguindo o caminho de Jesus, não acabam seguindo o caminho do Evangelho por causa do mau testemunho da família, dentro de casa. Porque a família apresenta uma coisa, os pais apresentam uma coisa dentro da igreja e dentro de casa é outra coisa completamente diferente. Chega na igreja, a pessoa se transforma num crente sábio, piedoso e cheio do Espírito Santo, mas dentro de casa não mostra comportamento, não mostra testemunho, não vive a palavra de Deus. A terceira preocupação é porque a falta de testemunho pode impedir que maridos ou esposas descrentes cheguem ao conhecimento de Deus. Isso acontece muito. Às vezes, depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, mas a pessoa casa com uma pessoa descrente, ou no meio da caminhada um se converte, o outro ainda não conheceu a Cristo, e por causa do comportamento do cônjuge que é cristão, o outro não chega ao conhecimento da verdade, se torna um empecilho para o cônjuge que não é crente. Meus irmãos, em quarto lugar, a falta de testemunho cristão
pode fazer com que uma família inteira fique desacreditada e impede que o nome de Jesus seja glorificado. É certo que nós testemunhamos com palavras, né? No curso que nós fizemos de evangelismo, nós falamos que não adianta só ações, só comportamento, nós precisamos falar. Mas é importante dizer que as ações têm um peso muito grande no nosso testemunho. O nosso comportamento, a nossa ética cristã, a forma como nós nos comportamos nos lugares onde nós estamos, isso pesa muito no nosso testemunho. Meus irmãos, nesse texto nós vemos quão importante é viver os mandamentos de Deus e inculcar nos filhos a palavra do Senhor. Mas não é só isso. O que vemos aqui nesse texto é a ordem de Deus de mostrar aos filhos em todos os momentos o que é ser temente a Deus. Esse texto nos mostra claramente a relevância de testemunhar. E nós vamos aplicar nesse texto e ver como podemos ser testemunhas de Cristo dentro das nossas casas. Como dar um bom testemunho, como nós podemos fazer isso e como nós podemos ser instrumentos de evangelização dentro do nosso lar, dentro da nossa família. E eu quero destacar algumas verdades. Em primeiro lugar, nesse texto, nós vemos que nós só testemunhamos quando colocamos dentro de nossos corações as palavras de Deus. Se não, vejamos no verso 4 e no verso de até o verso de número 6. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão, onde diz aí? No teu coração. Essas palavras devem estar fixadas, firmes, alicerçadas, enraizadas no teu coração. Essas palavras que hoje te ordeno precisam estar firme no teu coração. Meus irmãos, há uma frase que diz o seguinte: quando nós queremos mudança, a mudança começa em nós mesmos. E esta é uma realidade. A primeira ordenança que Deus faz ao povo, às famílias, é que os líderes dessas famílias, os pais, o pai e a mãe, eles deveriam colocar esses mandamentos no coração, enraizar esses mandamentos no coração. E meus irmãos, nós temos que declarar isso, que nós somos do nosso Deus e viver isso, mas isso tem que estar firme, enraizado dentro do nosso coração. E para que os pais possam testemunhar dentro do lar e ver a diferença nos filhos, ou mesmo no cônjuge descrente, é necessário, em primeiro lugar, colocar as palavras dentro do coração. A primeira obra tem que ser feita na vida dos líderes da família, na vida dos pais, para que então esta verdade ela possa ser transmitida aos filhos, aos herdeiros. Meus irmãos, e eu quero dizer que para que os pais testemunhem os filhos, é necessário que esses sejam convertidos. A primeira questão é que o pai e a mãe, para que eles testemunhem aos filhos, ou para que um cristão dentro da casa, que se diz cristão, para ele testemunhar, ele precisa ser convertido, ele precisa ser transformado, ele precisa ser uma nova criatura, ele precisa ter o caráter transformado pelo Senhor, porque como nós sabemos, né, no reino de Deus existem os trigos e existem o quê? Os joios. E às vezes os joios se parecem muito com o trigo, publicamente, né?
se parecem muito, mas o coração não foi transformado, né? A primeira ação de Deus é na vida desta pessoa, que tem que testemunhar dentro do lar. Essa pessoa tem que ser transformada, tem que ser convertida. Por isso que a primeira ordem é: estas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. E depois você transmite para quem? Para os filhos. A primeira ação de Deus é em nós. Nós devemos ser convertidos à palavra, devemos ser novas criaturas na presença do Senhor. E meus irmãos, para que os pais testemunhem os filhos, então, é necessário que eles sejam convertidos, mas além de convertidos, eles devem mostrar através do seu procedimento que estão buscando se preencher da palavra de Deus. O que diz em Salmos 119, verso 11? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Às vezes o que acontece, meus irmãos, é que os pais, eles estão tão ocupados com problemas da família, problemas financeiros, com problemas dos filhos, estão ocupados com muitas questões na sua vida e acabam se esquecendo de se abastecer da palavra de Deus e da oração. Pai, mãe, você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. Você precisa se encher de Deus. Não adianta exigir dos filhos que eles tenham procedimento, comportamento, mas se vocês, os pais, se nós os pais, se nós não buscamos na presença de Deus, se nós não nos abastecemos da palavra do Senhor. Meus irmãos, vejam então que muitos pais se esquecem de se abastecer na presença de Deus. Deus, ele está pedindo aqui, está nos ordenando, aliás, que nós enchemos o nosso coração da palavra de Deus. E aí, você está cheio da palavra de Deus? Está buscando? Como está a sua vida devocional? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida, a sua assiduidade na igreja, na EBD, nos estudos, na palavra? Meus irmãos, primeiro, para transmitirmos, nós precisamos ter. Você não pode dar aquilo que você não tem. Meus irmãos, veja então que o primeiro mandamento é para os pais. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E depois para os filhos, as ensinarás aos teus filhos. Não tem como os pais alimentarem seus filhos com a palavra de Deus se estão completamente vazios. Em segundo lugar, eu quero dizer que o primeiro lugar onde os pais transmitem o testemunho é dentro do lar. Se não, vejamos no verso de número 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Aqui está falando de uma rotina diária, de uma família. E meus irmãos, nessa rotina nós colocamos a palavra de Deus na mente dos nossos filhos. Veja que a palavra que é inculcar, vocês vão inculcar, colocar na cuca, vocês vão perseverar em colocar essas palavras dentro da cabecinha dos seus filhos. E meus irmãos, nós precisamos ser insistentes e repetitivos. Ouçam o que eu estou falando. Nós precisamos ser insistentes e repetitivos. Porque se você, como eu disse na mensagem de Inimigos da Família, se você tem preguiça, se você não tem ação de colocar esta palavra, insistir em colocar esta palavra na mente dos seus filhos, com certeza, nas escolas, aí fora, o pessoal está bem empenhado em
em insistir em colocar ideologias, pecados e um monte de coisas na cabeça dos seus filhos. Se nós não nos empenharmos em fazer isso, não assumirmos essa responsabilidade, Satanás está agindo. Ele está todos os dias usando pessoas, professores, influencers na internet, está usando muita gente. E essas pessoas são insistentes e repetitivas. E nós precisamos, irmãos, repetir aos nossos filhos, em todo o tempo. Mas isto não é só com palavras, é com ações. Como eu disse, muitos filhos de crentes são rebeldes e não querem saber de Deus por causa do mau testemunho dos pais dentro do lar. Muitos filhos de crentes não querem saber da igreja por causa dos pais. Ficamos pensando como esta atual geração tem sido rebelde e obstinada, mas a culpa não é totalmente deles. O problema começa dentro de casa. Muitos crentes, gravem bem o que eu estou falando, acham que os filhos têm que ser educados na igreja. A igreja, ela é bênção do Senhor? Ela é. A EBD é bênção do Senhor. Mas, meus irmãos, a igreja, ela é um auxílio para o lar. Quem, na verdade, vai educar, ensinar, doutrinar os filhos, são quem? De quem é a responsabilidade principal? É dos pais, é da família. E o que acontece é que muitos crentes fazem o quê? Terceirizam. Não, deixa que lá na igreja ele aprende, lá na EBD ele aprende. É muito bom, irmãos. Os pais têm que trazer os filhos para a EBD. Os pais têm que trazer os filhos para a igreja. Os pais têm que investir na vida espiritual dos filhos. Mas isso começa dentro de casa. Começa dentro do lar. Orando com os filhos. Lendo a palavra com os filhos. Ensinando as histórias da palavra de Deus para os filhos. Meus irmãos, nós precisamos investir. E veja o mandamento de Deus: ensine seus filhos dentro de casa. Em primeiro lugar, ele fala assentados. Isso fala de momentos onde as famílias estão reunidas, no momento da refeição ou no momento de comunhão. E como eu já disse em outras mensagens, esses momentos estão ficando, às vezes, raros dentro da família. Momentos quando a família senta para estar junto mesmo, sabe? E é nesse momento que a família está junto, nesse momento de refeição, de comunhão, de conversa, de diálogo, é momento de falar da palavra de Deus. É momento de colocar as palavras do Senhor na mente dos filhos. E alguns se reúnem, em alguns minutos já está todo mundo brigando, Já reúne, poucos minutinhos já está todo mundo brigando, um brigando com o outro. Esse não é momento de briga, de reclamação, é momento de falar da palavra de Deus. Meus irmãos, a segunda expressão que ele usa é ao deitar e ao se levantar. E isso é relativo ao momento de dormir e acordar. Veja que o momento de descansar é momento de oração. Vai dormir, vai orar, vai falar da palavra. No momento de acordar, também é momento de agradecer. É levantando-se, é deitando-se, é em todos os momentos. E tem pessoas, meus irmãos, que são o contrário. Eles acordam reclamando e dormem reclamando, É assim que ensinam os seus filhos. É assim. E, meus irmãos, na verdade, os momentos que nós dormimos e acordamos é momento de nós estarmos falando da palavra de Deus. Esta é a orientação da palavra, é o que diz a palavra de Deus. Pais, vocês são as pessoas que ensinam seus filhos em todo o tempo dentro do lar. Mas em terceiro lugar, meus irmãos,
Os pais, eles não testemunham apenas dentro do lar, eles testemunham também onde forem, onde andarem. No verso de número 7, ele usa a expressão andando pelo caminho. Olha só que interessante, irmãos. Ao se deitar, lembre-se da palavra de Deus. Ao levantar, lembre-se da palavra de Deus. Andando pelo caminho, lembre-se da palavra de Deus. O que é andando pelo caminho? Onde você estiver, onde você for. Onde você vai, tudo deve estar baseado na palavra de Deus. A sua vida tem que estar seguindo obedientemente a palavra de Deus. Veja que Deus, ao falar sobre o testemunho, ele não se limita apenas às paredes da casa, mas também fala andando pelo caminho. Isso significa que em qualquer lugar onde forem, os pais são exemplos dos filhos. E meus irmãos, eu quero dizer aos pais, vocês são os modelos dos seus filhos. Vocês são a referência. E tudo aquilo que você fizer, provavelmente seu filho vai o quê? Vai repetir. Ele vai repetir o que você fizer. Vocês são modelos, vocês são referências. E meus irmãos, Deus alerta aqui de um perigo muito grave, que é o perigo da contradição. Pais que ensinam os seus filhos em casa sobre comportamento, mas não se comportam na rua. Pais falam para o filho, filho, faz isso, faz aquilo. E uma das ordenanças da palavra de Deus é que os pais não devem irritar os filhos. E eu vou dizer uma coisa para o irmão. Uma coisa que ira os filhos, que irrita os filhos, é o pai cobrar uma coisa dos filhos que nem mesmo eles fazem. Isso irrita muito. Irrita demais. Irrita os filhos. E ainda, quando o filho questiona às vezes, porque, lógico, você vai colocar sua autoridade em xeque, o filho fala, mas mãe, você fez assim, fica quieto. Você vai fazer assim e acabou. É lógico que nós temos que levar em consideração que os pais são falhos. Os pais são falhos e nós temos que ouvir o que eles nos dizem, mesmo que eles falhem. Porém, meus irmãos, pais, você não pode tirar essa responsabilidade sua. A responsabilidade que você é uma autoridade, como eu preguei há um tempo atrás, você é autoridade no lar, e a autoridade ele tem que ser referência. Você precisa legitimar a sua autoridade com bom comportamento e fazendo aquilo que é certo. E muitos pais estão fazendo isso, cobrando coisas dos filhos que nem mesmo eles não fazem. Isso é o perigo da contradição. E muitos pais estão vivendo aquela frase: faça o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Isso não é bom. Isso não é bom. Meus irmãos, em quarto lugar, nós devemos entender que o testemunho cristão, ele deve estar estampado nos nossos rostos e nos nossos lares. No verso 8, no verso 9, diz o seguinte: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso daqui, irmãos, para o judeu era assim, ele executava isso aqui na prática. Eles colocavam nos pulsos a palavra de Deus. Colocavam pequenos rolinhos, onde ali tinha a palavra de Deus, certo? Ali nos pulsos, onde ele tinha a palavra de Deus ali no corpo dele. Escrevia na sua casa. E meus irmãos, o que Deus está querendo dizer aqui nesse texto é que não é só na vida do crente
mas é também na sua casa. A sua casa, meu irmão, é templo do Senhor. A sua casa é igreja. A sua casa é lugar santo. A sua casa é lugar da habitação do Senhor. Você crê assim? Nós queremos que Deus habite dentro da nossa casa. Mas o que é que eu estou colocando dentro da minha casa? O que eu estou colocando dentro do meu lar? Será que glorifica? Será que exalta o nome de Deus? A nossa casa, o que diz aqui, o nosso lar. E a palavra lar vem da palavra, vocês sabem de onde vem a palavra lar? Vem da palavra lareira. Já viu nos filmes aquela lareira, onde a família ali acende a lareira e fica ali em volta? O lar, esse lugar de aconchego, esse lugar onde nós estamos unidos em família. Esse lar é o lugar onde Deus também quer estar junto. Esse lar é onde Deus quer habitar, onde Deus quer se fazer presente dentro da sua casa. Meus irmãos, e veja que a nossa casa deve transmitir o temor do Senhor. Mas se nós fizermos uma análise, é cada música na casa dos crentes, que misericórdia. É cada filme, é cada série, são cada tipo de palavras que são pronunciadas dentro da casa dos crentes, que fica difícil, né? Outras pessoas participarem. Imagina o Deus Santo. O Deus Santo. Nós precisamos purificar os nossos lares. Nós precisamos limpar a nossa casa. Nós precisamos que a nossa casa seja manifestação da santidade e da presença de Deus. Meus irmãos, a vida do cristão é uma vida de equilíbrio, de sobriedade, onde transmite a mensagem do amor de Deus, né? Aqui está falando de nós atarmos por sinal da mão e serão por frontais entre os teus olhos a mensagem de Deus. Mas a nossa casa é o lugar de respeito, é o lugar onde nós estamos juntos, de paz, de alegria, é lugar de bênção. Mas algumas casas se tornaram lugar de brigas, de contendas, de desavenças. E tem gente que faz isso, né? Quebra o pau antes do culto. Vem todo mundo brigando. Já prepara assim, né? Já briga todo mundo, quer entrar no banheiro, aí já xinga o outro e tal. Aí um está se arrumando na frente do espelho, o outro empurra do espelho. E assim, né? O pessoal já vai se arrumando para a igreja, já brigando, já vem brigado já vem preparado para o culto, né? Não é assim que funciona? Em muitos lugares. Já vem brigado, já chega de cara feia. Meus irmãos, aqui é uma extensão. O culto que nós prestamos aqui é uma continuidade do culto que nós iniciamos dentro da nossa casa. Parece que a casa está aquela bagunça, aquela baderna, aquela briga. Aí, né, quando chega na igreja, ele fala, pum, agora incorporou o crente, né? Agora é momento de santidade, agora, né? Só que a partir das 19 horas. Não, 19h15, porque chega atrasado, né? 19h30. Então, a partir deste momento, agora é momento de santidade. Não, meu irmão, está errado isso aí. A nossa visão de culto é completamente errada. O apóstolo Paulo disse que o nosso culto, a nossa consagração, o nosso culto agradável a Deus é a nossa vida. O nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a nossa vida é o culto racional, é o culto espiritual a Deus, é a nossa vida, a nossa expressão, a nossa vida é a expressão do culto a Deus. E não adianta achar que aqui é só aqui que vai acontecer. Não! O culto começa na sua casa, no seu lar, quando você se prepara para vir para o culto.
Não é só no domingo à noite, das 19 horas até as 8h40, 9 horas, não. O culto é semanal, é diário, é no nosso lar, é na nossa casa. Agora eu gostaria de fazer essa pergunta, você reflita com você mesmo. A sua casa hoje é uma expressão de culto a Deus? O que acontece dentro da sua casa? O que está acontecendo dentro do seu lar hoje? Será que Deus moraria na sua casa? Nós precisamos pensar nisso. Meus irmãos, há casas de crentes que se tornam vexame para o evangelho devido à quantidade de brigas e discussões. Dá para ouvir do outro lado do quarteirão os gritos de brigas. E fala, olha, ali mora um crente, ali mora crente. E é um quebra-pau só. Meus irmãos, não pode ser assim. A nossa casa é a expressão do amor de Cristo. Amém? Em último lugar, meus irmãos, eu quero dar algumas... Nós falamos aqui de testemunhar dentro do lar, e nós falamos na introdução que existe casos onde acontece de um dos cônjuges não ser cristão. E essa é uma dificuldade muito grande, né? E eu quero dar algumas orientações em relação aos crentes que têm cônjuges não crentes. Não sei se essa é a sua realidade, mas é a orientação da palavra de Deus. Primeiro, há uma grande dificuldade, né, de testemunhar para o cônjuge que não é convertido. É muito difícil. Então a Bíblia dá algumas orientações. Como nós vamos proceder? Em primeiro lugar, a primeira orientação bíblica é casar com alguém da mesma fé. A primeira orientação bíblica é isso. Evite o problema. Como diz em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, né? A primeira ação do cristão é procurar alguém que crê no que eu creio. Se você já é cristão. Agora existem casos onde, né, o evangelho chega numa casa, né, ambos não são crentes, já eram casados, e um se converte e outro não se converte. Esse é um caso diferente desse que eu estou falando. Eu estou falando de alguém que já é crente, já é cristão, já é convertido na presença de Deus. Qual é a orientação? Principalmente eu deixo aos jovens aí esta orientação. Case com alguém da mesma fé. Por quê, meus irmãos? Porque quando você age desta maneira, como você faz, usa as orientações bíblicas, aplica as orientações bíblicas, você evita muitos problemas, evita muitas dores de cabeça. E às vezes o que acontece? O jovem ali, ele é crente, é cristão, ele fala, não, eu vou namorar aquela menina ali e eu vou levar ela para Jesus. Não é assim que funciona? Eu vou namorar com ela e vou fazer de tudo para trazê-la para a igreja. Primeiro risco, é mais fácil ela te levar do que você trazer. Esse é o primeiro risco. O segundo risco, a salvação não é tua, a salvação é de Cristo. Só Deus sabe se ela será salva. Só Deus sabe. Então não é uma coisa certa, mas eu vou casar com aquela pessoa porque Deus vai me usar, eu serei instrumento de Deus na vida dela. Tomara que seja assim, mas a maioria dos casos não acontece isso. A maioria dos casos as pessoas têm dificuldade. Então a primeira orientação da Bíblia é: case com alguém da mesma fé. Procure alguém que creia no que você crê. Ok? A segunda orientação: bom, já aconteceu, já casou, não tem jeito, o outro, ou um se converteu, o outro não se converteu, está ali a realidade. Qual que é a segunda orientação da Bíblia? Não abandone o cônjuge não convertido. Não abandone o cônjuge que não é convertido. Deus não é favorável ao divórcio. Deus não é favorável. Como que eu provo isso? Com a palavra de Deus. 1 Coríntios 7, 12 e 13. Mas aos outros digo eu, não Senhor, se algum irmão tem
mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Essa é a orientação da palavra de Deus. Já casou? Está casado? É isso daí, meu irmão, tem que aguentar. Já casou, não tem jeito. A não ser com algumas exceções, que em outro momento eu posso fazer uma mensagem voltada só para essa questão de divórcio. Algumas questões a Bíblia dá margem, ela não enfatiza, mas ela dá margem que a pessoa pode se divorciar em algumas situações. Nós podemos trabalhar em outro momento. Mas a orientação bíblica é que Deus não é favorável ao divórcio. A palavra de Deus é muito clara, Deus é muito claro. Eu, o Senhor, odeio o divórcio. Meus irmãos, a terceira orientação bíblica. Então a primeira é que você procure casar com alguém que crê no que você crê. A segunda é que se você já casou, já aconteceu, então fique casado. E a terceira orientação em relação ao testemunho é que você testemunhe mais com ações do que com palavras. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 diz o seguinte: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. É o que diz aqui no texto da palavra de Deus. A orientação que Deus nos dá, meus irmãos, é quando, em relação a cônjuge que não é convertido, as ações pesam muito mais do que as palavras. E o que o apóstolo Pedro está dizendo que nós, em casos como esse, o cônjuge que é cristão, procure respeitar o seu marido, submeter ao seu marido. E o que acontecia ali no Novo Testamento? Geralmente, quando um pai se convertia ao evangelho, no início da era cristã, ia a família toda. Era mais ou menos isso que acontecia, na maioria das vezes. Mas quando uma mulher se convertia sozinha, aí ela tinha dificuldades, porque ela, além dela ir sozinha, ela ser crente sozinha, ela não tinha o apoio do marido. Quando isso acontecia, Pedro diz o seguinte: olha, respeite o seu marido, se submeta ao seu marido, não abandone. Aqui está falando de abandonar? Não está falando de abandonar. Se submeta ao seu marido, respeite ele, e que ele seja ganho sem palavras. Porque algumas pessoas, eles querem de certa forma evangelizar apologeticamente o cônjuge, sabe, de uma forma tão intensa que o cônjuge não aguenta mais, sabe, fica falando. Isso acaba atrapalhando. Então, irmã, se você é casada com alguém que não é crente, tá? Evite polêmicas, evite falar e simplesmente haja como uma cristã autêntica. Essa é a orientação da palavra de Deus. Meus irmãos, mas concluindo esta mensagem, eu quero dizer que é muito importante que nós testemunhemos dentro do lar, testemunhemos dentro da nossa casa. E os pais, com certeza, querem ver os filhos abençoados, não é? Você pai, você mãe, você quer ver os filhos abençoados. Então, se você quer ver eles abençoados, então se alimentem da palavra de Deus. Coloquem sempre no coração a palavra de Deus. Vivam aquilo que o Senhor deseja. E a partir daí, colocando suas palavras no coração, as palavras de Deus, coloquem a palavra de Deus como exemplo na sua vida, ok? Ensine seus filhos com autoridade, dando exemplo de vida cristã. Coloquem a palavra de Deus como regra absoluta dentro da sua casa. Lance fora da tua casa tudo aquilo que desagrada a Deus. Que sua casa seja um ambiente de louvor, de glória para o Senhor. Que seja um ambiente onde Deus se sinta à vontade, onde Deus se sinta querido, um lugar onde Deus queira.
Então, meus irmãos, é importante que nós testemunhemos dentro da nossa casa. Amém? Meus irmãos, eu quero finalizar neste momento. Tá com um pouquinho de eco. Tirou. Vamos ficar de pé. Eu quero orar pela sua família nesse momento. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. E nesse momento, faça uma análise no seu coração. Faça uma análise na sua vida. Faça uma análise, você pai, você mãe. Como tem sido o seu comportamento dentro de casa, dentro do lar? Como tem sido o seu comportamento lá fora? O que seus filhos têm observado em você? Você que tem um cônjuge que não é crente, coloque a vida dele na presença do Senhor. Deus pode salvar ele. Mas testemunhe. Testemunhe para o seu cônjuge. Não ali ficando o tempo todo falando, insistindo, que às vezes isso atrapalha, mas mostre com as suas ações, mostre que você é alguém realmente nascido de novo, alguém regenerado pela presença de Deus. Vamos orar. Nesse momento eu vou orar pela sua família, pela tua casa. Pai Santo, Pai amado, no nome de Jesus, eu quero louvar e engrandecer o teu nome, porque, meu Deus, aqui estão as famílias, ó Deus, todas elas representadas. Senhor, eu quero colocar cada uma delas na tua presença. Eu quero colocar o lar delas na sua presença. Eu quero colocar os filhos na tua presença. Eu quero colocar os cônjuges na sua presença. Os casamentos, ó Deus, os casamentos que estão tão desgastados, restaura nesta noite. Pai, os filhos, ó Deus, que estão indo para caminhos tortuosos, ajuda esses pais, ó Pai, a trazer esses filhos de volta, através da palavra de Deus. Pai Santo, entra dentro desses lares, faça a mudança que o Senhor deseja fazer. Este lar, ó Deus, que está completamente imerso em brigas, contendas, problemas, que a paz do teu Espírito Santo entre neste lar nesta noite. Repreenda a ação do diabo para destruir este lar, esta casa. Pai Santo, no nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai Santo. Enche, Pai, esses pais da sua palavra, que eles testemunhem, ó Deus, do Senhor, que eles falem do Senhor, que eles preguem o Senhor, não só com palavras, mas com ações. Que eles mostrem aos seus filhos o caminho, ó Pai, da salvação, o caminho, ó Pai, do céu. Ó Deus querido, há muitas famílias em crise, há muitas famílias, ó Pai, entrando em colapso, mas o Deus Todo-Poderoso que nós servimos é o Deus que pode restaurar as famílias. Ó Deus, no nome de Jesus, entra com providência, ó Pai Santo, e que nós sejamos testemunhas dentro do nosso lar. Mas entra com salvação, meu Deus. Entra com salvação na vida dos cônjuges não crentes. Entra com salvação na vida dos filhos. Entra com salvação, Pai, dentro das casas. Ó Pai Santo, que nós possamos, ó Deus, saber que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus que se importa conosco. É o Deus que se importa com as nossas famílias. E nós entregamos elas, consagramos as nossas famílias na tua presença, em nome de Jesus. Amém.